Tudo bem, pessoal do nono ano? Chegamos em um dos assuntos bem sérios, digamos assim, né? Aí, sérios por quê? Porque o mundo quase, por isso aqui, o mundo não foi devastado por uma guerra nuclear, beleza? Ó, o mundo poderia ter virado isso aqui, ó. Certo? Vejam só, pessoal. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, aconteceu o seguinte, certo? A princípio, né, teve quem perdeu e teve quem ganhou, certo? A Segunda Grande Guerra Mundial, e vocês sabem que foram os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, papapá, etc, blá 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 blá, certo? Quem acabou, né, sofrendo as consequências, né? Vocês já sabem que foi o Japão, que foi bombardeado com 2 bombas atômicas, certo? A Alemanha teve que pagar caríssimos tributos, certo? Aos países que ela tocou os ara, beleza? Então, nós temos 2 países aí que se sobressaíram, certo? Menos prejudicados, né? Para não dizer lascado, certo? Desses conflitos, certo? Fora esse conflito da Guerra Fria, nós temos várias outras guerras, a gente pode chamar assim, certo? Ou seja, conflitos armados, certo? Nós temos a Guerra da Coreia, nós temos a Guerra do Vietnã e outros conflitos aí que daqui a pouco eu vou falar, tá certo? Mas a princípio eu vou dividir em várias partes, porque esse assunto ele é muito longo e ele abrange muita coisa. A partir desse momento aí é que o mundo hoje em dia é o mundo que nós conhecemos, que vocês conhecem, certo? Veja só, certo? Tá aí a briga de cachorro grande, ou seja, os Estados Unidos de um lado capitalista e do outro lado a Rússia socialista. Então, o que acontece? Certo? A Rússia, certo, uniu vários países, certo, que seguiram suas ideias socialistas. Já os Estados Unidos, certo, fizeram uma amizade, uma brodagem com os países que adotaram o sistema capitalista de progresso, livre comércio, livres ideias, entre outras coisas, certo? Um exemplo disso, por exemplo, certo, é a doutrina Truman. Aí você pergunta, professor, mas o que é isso? Certo? Ou seja, certo, era o plano dos caras controlarem, certo, a invasão comunista mundo afora. Depois a gente tem o plano Marshall, certo, que é o quê? Certo? O dinheiro, certo? O dinheiro que os Estados Unidos, certo, emprestaram a nações que foram prejudicadas pela guerra, certo, seriam protegidas pelos Estados Unidos e seus, como é que eu vou dizer, associados, né? Volta e meia, nesse momento agora, o mundo vivia muito tenso, certo? Logo no início eu falei sobre uma possível guerra nuclear. Por isso, ó, possível. Por que se chama Guerra Fria? Porque ela não veio a vias de fato. Amém, Jesus, graças a Deus, Deus todo poderoso. Senão o mundo tinha ficado mais reto do que uma régua. Por quê? Nessa época aí, a Rússia também tinha armas nucleares. Os Estados Unidos também. Então, ou seja, uma guerra entre esses 2 gigantes praticamente devastariam o mundo. E por pouco, viu, pessoal? Por pouco, certo? Aqui no livro de vocês, só para dar uma
ou orientada, veja só, aqui na página 189, certo? Caso, para vocês se orientarem, o plano Marshall, doutrina Monroe, na página 188, tá certo? Veja só, aqui já na página 189, certo? Nós temos a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, certo? Mas você me pergunta, professor, sim, que diabo é a OTAN? Ou seja, a união dos países junto com os Estados Unidos, os brothers dos Estados Unidos, certo? Para se fortalecerem economicamente, politicamente e manter a segurança contra o comunismo. Tanto é que em 1947 foi criada a famosa CIA, ou seja, a Polícia Federal Interplanetária de todo o apocalipse, certo? Dos Estados Unidos. Vocês sabem, né? A CIA é maior do que o FBI, para vocês terem uma ideia. Aí a Rússia disse, rapaz, já que ele juntou os brothers dele, então vamos proteger os países que aceitaram nossa luta, certo? Um novo projeto de vida socialista, certo? Então, dentro disso, em 1955, surgiu a aliança entre nações que tinham regimes comunistas, ou seja, o Pacto de Varsóvia, certo? Que fora a União Soviética, União Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária, certo? Aqui na outra página a gente pode ver o seguinte, certo? Que os Estados Unidos estavam à frente do desenvolvimento tecnológico de armamentos nucleares, tendo que usariam contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, porém no ano de 1949, a União Soviética já controlava essa tecnologia. Então, se vocês não estão entendendo, vão entender agora. Não é apenas uma guerra ideológica, certo? Não é uma guerra armamentista, mas também uma guerra tecnológica. Tá certo? Envolve até o negocinho do homem ter pisado na lua, certo? Aqui, no caso, certo? Nós temos uma coisa que eu chamaria de, fora as atrocidades nazistas e entre outras coisas, a questão do Muro de Berlim. Você já imaginou, você está estudando na sua escola, ou você ter viajado